Gravação vai começar em breve. Aí, legal. Tá bom. Tá. Então, temos aqui os nossos exercícios da aula de hoje. Vamos treinar listas e tuplas. Pelo que eu observei aqui, eu não sei nem se tem necessidade de usar tupla para nenhum desses. Me parece que não. Me parece que lista só é suficiente. Então, vamos ver o que está sendo pedido. Deixa eu ver o que dá. Certo. O exercício 2, então, que é o primeiro exercício de hoje, está falando, dada duas listas P1 e P2, ambas com N valores reais, certo? Que representam as notas de uma turma na prova 1 e na prova 2, respectivamente. Escreva um programa que calcule a média da turma nas provas 1 e 2, imprimindo em qual das provas a turma obteve a melhor média. Então, vamos olhar aqui para o exemplinho de entrada e de saída, para pensar um pouco aqui, o que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui tamanho da turma 5, aí tem o P1 com essas 5 notas, tem a P2 com essas 5 notas, e aí as três coisas que você precisa imprimir é média da turma na prova 1, ali. Média da turma na prova 2, ali. Tô vendo aqui que tá formatadinho com 2 casas decimais, mas se vocês não lembram como que faz para formatar, tal, aí também não precisam se preocupar muito com isso. Mas tem lá nos slides e nos resumos dos comandos como que faz para formatar. Semana que vem a gente vai ter uma aula só sobre strings, então eu acredito que talvez a gente vai ver mais coisas aí. Então, como fazer coisas com strings. Se vocês não lembram como formatar com 2 casas, não se preocupem, podem imprimir só o float e pronto. E aí a terceira linha é: a turma obteve a melhor média na prova 1. Eu acho esse exercício é muito interessante, porque ele me lembra bastante de um exercício que eu dou na semana olímpica da OBI, para as criancinhas que estão aprendendo a escrever. Elas têm o exercício de calcular a média, e é bem na aula que eles aprendem sobre, tipo, listas. E aí todo mundo fica, eu vou fazer uma lista e vou guardar tal. Eu acho interessante, porque aqui nesse caso ele já está falando, dadas duas listas, então vocês já estão com os valores nas listas. Mas eu acho particularmente interessante isso, né? Que você não precisa guardar as notas numa lista, né? Você pode ir lendo e você já vai calculando a média à medida que você lê, né? Porque você lê aqui a primeira nota e aí você vai somando ela. Aí você lê a segunda nota e você vai acumulando tudo. Lê a terceira nota, acumula. Lê a quarta nota, acumula. Lê a quinta nota, acumula e depois divide por 5 e aí com isso você calcula a média. Então, eu considero legal o fato de que parece que você precisa guardar, mas na verdade você não precisa. Mas nesse caso aqui ele já está falando para você, suponha que você já tem as listas P1 e P2, né? Porque isso daqui é um exercício de listas, ele quer que vocês usem listas. Então, vamos só para o nosso amiguinho Paint aqui, só para a gente ver a Ô, cara Flávia, disso. achei Vai engraçado perguntando esse, enquanto eu vou escrevendo. achei engraçado esse exemplo que você deu aí das crianças, porque quando a gente aprendeu lista, a primeira coisa que eu fui fazer era um programa para medir média. Eu fui Eu acho que felizinho isso lá. eu acho que isso é um exemplo super comum, viu? Todo mundo faz um programa de calcular a média. Útil na vida, né? Você quer saber qual que vai ser a média, sua média nas matérias. Então, ó, temos aqui a nossa lista P1 e temos aqui a nossa lista P2. Eu estou escrevendo os valores que estão ali no exemplo. Na fonte 8. Ok. Então, a gente tem esses dois valores. Então, ó, supõe que você tem aqui, né? Para o programa de vocês ter funcionado, tal, de fato, façam a parte, assim, que vai ler o N, né? O N ali era 5, sei lá, N. A gente tem um N aqui que é 5, que é o tamanho da turma. E aí façam o programa que lê e tal, e digite os valorezinhos, porque aí vocês conseguem pegar e colar isso lá e ele lê. Tá. E aí, então, o que a gente precisa saber é calcular a média da turma na prova 1. Então, a média da turma na prova 1, né? A gente tem aí a nossa calculadora. A gente vai fazer 7 mais 8,3 mais 10 mais
9.5 mais 9.3. Então, vejam aqui que o que eu fiz foi, eu percorri essa lista, peguei cada um desses valores e fui acumulando eles, né? Fui somando. Somei primeiro esse aqui, peguei o resultado disso, somei com esse aqui, peguei o resultado disso, somei com isso aqui, peguei o resultado disso, somei com isso aqui. E aí, deu 41.5, e agora para calcular a média, eu divido isso pelo número de elementos que eu somei, 5, e aí dá 8.22, que é o que estava aqui, beleza. E aí eu vou lá e imprimo, média da turma na prova 1, 8.22. Mesma coisa para a turma 2. Percorro essa lista, vou somando aqui cada um dos elementos. Percebam que como as duas têm exatamente o mesmo tamanho, posso, no mesmo laço, né, eu posso já ir acumulando aqui os da P1 e acumulando aqui os da P2, e aí no final divido as duas, então posso fazer em dois laços separados, posso fazer os dois no mesmo laço. E aí no final você precisa que, vejam que eu falei se a turma 1 teve a melhor média, vocês escrevem a turma 1 teve a melhor média. Se não, vocês escrevem a turma obteve a melhor média na prova 2. Ok, acho que tá assim. Esse exercício é mais. Tá bem direto. Vamos ver esse segundo. Esse segundo é interessante. Ele tem umas coisas legais. Dado duas listas L1 e L2, com N e M valores inteiros, respectivamente, então perceba que o tamanho da L1 é N, tamanho da L2 é M. Escreva um programa que concatene as listas L1 e L2 em uma nova lista L3. Ok? Em seguida, imprima a lista L3 ordenada de maneira crescente e decrescente. E veja aqui que não é para dar um print da lista, né? Para você ir percorrendo cada um da lista e imprimindo e tal. E aí dá para usar aquele esqueminha lá que ele fez, né? De ir do primeiro até o penúltimo elemento, colocando espaço, mas também, ó, não se preocupe muito com isso. Se ficar um espaço sobrando aqui no final, que vocês foram passando, imprimindo, tipo, tá ok. Tá ok. O importante aqui é imprimir as coisas. Dá para fazer isso aqui de vários jeitos. Então, ó, os dois jeitos principais que me vêm à mente quando eu olho isso. Então, a gente tem aqui L2. E aí eu quero concatenar essas duas listas. O que eu penso quando eu vejo isso? Eu posso pegar essa lista aqui, concatenar ela bonitinho, chamar aquela funçãozinha sort marota que vocês viram, e você simplesmente ordena esse cara aqui, e aí depois você percorre ela do começo para o fim, e percorre ela do fim para o começo, imprimindo, já era. Ou até chama o sort, né? Ele tinha aquela. Tem um sort que imprime crescente e você conseguia passar um parâmetro para ele imprimir decrescente. Isso daí é tipo o jeito mais simplesão que você consegue fazer em Python, porque Python tem essa função maravilhosa que ordena e tal. Agora, o jeito que eu faria na minha época, que a gente estava aprendendo em C e tal, a fazer, seria um jeito diferente. E aí, quem quiser um desafio um pouquinho maior, alguma coisa, pode tentar pensar nesse jeito também. Esse jeito seria a gente ir percorrendo as duas listas e fazer uma operação que a gente chama de merge nelas. O que é o merge? Eu venho aqui nessas duas listas, vejo qual desses dois elementos é menor. Ah, é o 2. Então, eu tenho a minha lista L3, né? Porque a gente... Aí eu venho aqui e vejo qual desses dois aqui é menor. Ah, é o da L2. Então, eu pego o meu elemento da L2, né? E eu vou ter aqui aquelas minhas setinhas lá. Então, a setinha tá olhando para esse elemento aqui e para esse elemento aqui. O 2 é o menor. Então, eu vou pegar o 2, jogar para a minha lista L3, andar com a minha setinha do L2. Tá. Aí agora eu vejo qual é o menor, o 5 ou o 7? Ah, é o 5. Então, vou vir aqui, colocar o 5. Ah, mas para fazer isso as listas já tem que estar ordenadas, né? Então, você tem que chamar um sortzinho. Teria que chamar um sort para esse cara, teria que chamar um sort para esse cara. Eles não estão ordenados. Não, merge. Merge escreve
Merge. Assim. Tá. Então, como faria com esse jeito do merge aqui? Eu ordeno primeiro cada uma dessas listas. Mas isso acaba que nem faz tanto sentido, né? Porque aí se eu vou ordenar cada uma das listas, eu ordeno. Tá. Posso ordenar só afinal e pronto, acabou. E aí eu conseguia passar assim, ó. Eu pego. E aí eu vou fazendo aquele esquema. Ah, esse aqui é o menor, então eu pego desse aqui e ando com o ponteiro. Ah, eu pego desse aqui e ando lá com o ponteiro. Então a gente fica. 2. E aí pega daqui. 2. Aí qual desses dois é menor? 3. Aí eu pego daqui. 3. 5. Pega daqui. 7. Pega daqui. 9. Pega daqui. E isso ordena a lista. Então, quem quiser pensar sobre isso daí também. Mas creio eu que como essas listas não estão ordenadas, né? Vocês teriam que chamar a função de ordenação para elas de qualquer jeito. Então, chamar a função de ordenação por função de ordenação é mais fácil só concatenar e mandar ordenar e pronto. Então, eu vou. Oi. Teria que deixar zero quando você tira um elemento da lista? Nessa questão do merge? Como é que funciona isso aí? Não, você não precisa pôr nada no lugar, né? Quando eu falei sobre. Você pode deixar o elemento, né? Você não precisa dar remove nele, você pode simplesmente copiar e falar, por exemplo, pega e adiciona 2 aqui. E você coloca 2 e anda com a seta. Ou, né, se você remover ele daqui, o que vai acontecer é que você não precisa andar com a seta, porque os outros números vão fazer assim. E aí a seta vai estar de novo aqui. É porque eu pensei que poderia dar ruim quando acabasse os elementos do L2 e ainda sobrasse no L1. Isso, exatamente. Dá ruim e você tem que tratar esse caso em especial. Tá. Então, é só assim para se alguém terminar muito antes, mas tentem fazer desse jeito mais direto aí do concatena, ordena e imprime, que eu acredito, né, que esse seja o mais simples. Tá, eu vou linkar aqui para vocês os slides da aula, porque todas as funções que vocês precisam estão aqui. Então aí vocês conseguem dar um contrast sort, aí tem tipo como funciona o método sort. Tá. E eu tentei fazer uma coisa diferente no formulário. Vamos ver se vai funcionar. Eu tentei colocar um campinho para vocês colocarem um arquivo, tá vendo? E aí vocês podem escrever o .py e só coloca aqui e me manda. Porque aí eu vou tentar olhar os jeitos diferentes que vocês pensaram em fazer. A aula passada apareceram vários jeitos diferentes de resolver aquele exercício de remover e eu achei que foi bem interessante. Tá. Então, esse daqui é pro das médias. E esse aqui é para juntar as listas e ordenar. Já fiz exercícios antes, eu vou para essa linha também, é melhor nem. Eu vou e mando os meus individuais, daí faço outros em grupo. Ah! Isso daí é uma pergunta interessante. Tá. Eu acho assim, minha opinião, você tem que ver o que fica melhor para você. Eu acho que você poderia ir para essas linhas, ver o que os seus colegas têm a dizer, porque às vezes eles podem ter pensado de um jeito diferente do que o jeito que você fez, e isso pode ser interessante para você, ver os jeitos que eles pensaram. Mas tem também aqueles exercícios da lista 3, agora vocês sabem fazer tudo que está na lista 3. Então, também, assim, se você quiser, tipo, ir se divertindo, pensando em alguma coisa da lista 3, tal, enquanto a galera tá conversando, você meio que conversa com eles e meio que fica de olho aqui, tal, na lista 3. Então, quem quiser também se ocupar com a lista 3, enquanto isso, mas eu acho que é interessante você ir para essa linha para ver que pode ser que ou você consiga dar uma ideia legal que ajude os outros, ou os outros te darem uma ideia que ajuda você a pensar num jeito diferente de resolver isso aqui. Tá. Então, vou dividir vocês aqui. Olha, eu estou pensando aqui em meia hora para vocês fazerem esses dois.
E eu acredito que deveria ser suficiente. Principalmente porque a gente já conversou aqui, já falou mais ou menos assim, qual que é um plano, pelo menos um plano A de como fazer a coisa. Eu vou dar 40 minutos para vocês não dizerem que eu sou malvada. Porque aí agora são 10h42. Se eu der 40 minutos, a gente termina mais ou menos 11h25. E aí eu acho que tipo uns 15, 20 minutos pra gente conversar sobre isso fica legal. Ô, Flávia, Oi. você pode mostrar rapidinho como é que é o formato para ele reduzir as casas decimal? Posso. Dentro do parênteses é ponto, dois pontos e o número de casas, é isso? Eu acho que o lugar mais fácil para vocês acharem isso é aqui no Live 4, arquivos auxiliares, Live 4.py, ó, tá vendo? Então, ó, vou linkar isso aqui no chat também. E vocês ficam, vocês têm essa referenciazinha, vocês conseguem abrir lá, mas o formatinho é esse aqui, então, ó. Abre chaves, dois pontos, ponto 2, né, porque vocês querem com duas casas decimais que tá ali, F de float. E aí isso, essa string, né? Aí ponto formate o número que você quer formatar nesse formato. Tá? Para esses problemas não vai precisar, mas sim, tem vários formatos diferentes. Essa referência aí da 3Qs é legal. Deixa eu voltar para minha telinha aqui que salas temáticas conversa automática. Timer 40. Ok. Estamos. Ele colocou o Cícero sozinho numa sala. Eu tô aumentando o número de salas, ele falou, tipo, né? Nós estamos com um número difícil de dividir. Ah, tá legal. Então a gente ficou. Ele tem aqui. Legal. Pronto. Ficamos então com 5 ou 6 pessoas. Acho que é um tanto ok. Então, exatamente. O Google tá manjando. Tô achando que 6 pessoas talvez seja muito. 5. 4. Pronto. E aí, qualquer coisa, levantem a mão que eu entro na salinha e converso com vocês.